oração. A irmã Michele já quase ministrou ela no meu lugar, né, irmã Michele? Glória a Deus pela tua vida. A gente nem combinou, né? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele habita no meio de nós, irmãos. Michele trouxe uma palavra pontual, baseada naquilo que estaremos ministrando essa noite. Não bastasse isso, a minha esposa, a mais bonita dessa igreja, se levantou. Amém, é de igrejinha então, é de igrejinha. A irmã Dani, minha esposa, trouxe mais uma complementação sobre Samaria, né? Que aquele dia era necessário passar por Samaria. E isso também estava envolvido naquilo que eu estava estudando essa semana e hoje pela manhã. Então a gente entende que o Espírito de Deus já nos conduzindo, meio que confirmando aquela incerteza que a gente tem no coração, né? De que se realmente é isso que eu devo falar, né? E graças a Deus, Deus não tem falhado, irmãos, na nossa vida, né? A última vez que eu estive aqui, a irmã Júlia, né, também ministrou algo semelhante ao que eu ia trazer. E isso tem sido um refrigério para mim. Amém, queridos? Confesso que a primeira vez foi difícil, a segunda foi piorando, e a terceira parece estar pior ainda. Há o temor de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. E tudo aquilo que a gente falar, toda a palavra que sair da nossa boca, a gente vai prestar conta um dia, né? Então a gente tem que andar vigilante daquilo que a gente entende, né? Uma vez lendo a palavra e traz aos ouvidos o coração de vocês. Amém, queridos? A palavra que nós vamos ler esta noite está no livro de Lucas. Adriano, NVI para nós, por favor. Eu sei que eu pedi a outra, mas vai cair NVI, querido. Lucas capítulo 7, versículo 36. Irmãos, quando a gente perguntou se vocês estavam felizes, vocês todos responderam que sim, unanimemente, né? Vocês sabiam que é possível a gente estar alegre e não estar feliz? Como que funciona isso, irmãos? É possível que, é necessário que eu me mantenha alegre, mesmo que por vezes eu não esteja feliz. Porque a felicidade é um estado da alma. Ou seja, se tudo está indo bem, eu estou feliz. Mas a alegria, a Bíblia diz que é um fruto do Espírito. Esse deve ser constante na nossa vida. Amém, queridos? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que é para nós mantermos os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Ele conduziu a cruz em seus braços por causa da alegria que lhe estava proposta. Então eu te afirmo que naquele momento em que Cristo carregava a cruz, Ele não estava feliz, mas o espírito de alegria conduzia Ele naquele momento. Então se você não está feliz neste momento, com certeza você está alegre, porque um sentimento de felicidade você sente na alma, mas a alegria, ela vem do Espírito. Amém, queridos? Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 36. Aleluia. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas e depois enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela. É uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus.
Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Até aqui, queridos. Louvado seja o teu nome, Jesus. A Bíblia relata a história de um fariseu, uma das seitas mais respeitadas do tempo de Jesus. Homens que seguiam a religião ao pé da risca. Homens que defendiam a Torá, os mandamentos de Moisés, e criam cegamente em tudo o que praticavam. A Bíblia diz que, convidado por um fariseu, Jesus foi até a casa dele. E aqui nós temos a primeira deixa de Jesus. Convide-o. Convide-o. Convide o Espírito Santo de Deus a estar presente na sua vida. Convide o Espírito Santo de Deus para entrar na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Você que estuda, convide o Espírito Santo a estar presente no seu colégio. Convide o Espírito Santo de Deus para fazer parte da sua vida. Amém, queridos? Jesus estava à mesa e uma mulher daquela cidade, uma pecadora. A Bíblia relata 4 versões sobre este acontecimento. 3 deles falam de Maria, irmã de Lázaro. Amém? Este em particular é o relato de uma mulher denominada uma pecadora. Então não confundam, irmãos, ok? Este relato não fala sobre Maria, irmã de Lázaro. Este é um texto particular do livro de Lucas. Amém, queridos? Então essa mulher denominada como uma pecadora, ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, ela deve ter pensado assim: pô, se foi na casa dele, quer dizer que na minha também veio, né? Pecado por pecado, fariseu também é, eu também sou. Mas ela não se deu ao luxo de convidar Jesus. Pelo contrário, ela se deslocou até ele. E a Bíblia diz que aquele que vai até ele, irmãos, de maneira nenhuma será lançado fora. Esta mulher chega à casa de Simão o fariseu, este Simão que também não é o Simão Pedro, amém, queridos? E reconhecendo, ela sabia que Jesus estava ali, e reconhecendo-se como uma pecadora, se coloca aos pés de Jesus. E só quem reconhece que é um pecador, irmão, consegue se colocar aos pés de Jesus. Chorando, esta mulher lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, beijou os pés do nosso Senhor Jesus e lhe passou perfume. A Bíblia relata em certa ocasião que o vaso de alabastro poderia ter sido vendido por 300 denários. Esse é o valor de um dia de trabalho, 1 denário. Em uma conta básica, hoje, eu teria que trabalhar 300 dias para comprar um vaso desse. Você já imaginou ofertar a Deus algo que custasse 300 dias da sua vida? Em que nível estava o coração dessa mulher em busca de perdão, para lançar aos pés de Jesus tudo aquilo que ela tinha? O valor do vaso nem é tão importante, irmãos. O valor do perfume em si. Porque quando se está aos pés de Jesus, não há preço, irmãos. Com certeza as lágrimas desta mulher pesaram muito mais do que um simples vaso de perfume. E essa semana eu lutei bastante com esse texto, porque cada vez que eu lia ele, eu tentava me parecer com essa mulher.
Eu tentava olhar para esse texto e dizer assim: eu sou como essa mulher aos pés de Jesus. E o Espírito Santo me dizia: baixa tua bola, presbítero. Tu é o Simão. Eu dizia: não, eu não sou o Simão, eu não sou um fariseu. Ele dizia: tu é o Simão, cara. Tu é o cara que não está de joelho, tu é o cara que está de pé. A palavra me confronta nessa semana, me confrontou de um jeito, irmãos, que eu nunca havia experimentado. Porque quem aqui quer ser apontado por Jesus? Apontado não, Jesus ninguém aponta. Quem aqui quer ser confrontado por Jesus dizendo: tu é o outro, tu não é o que se muda? Então, a que nível de cristianismo eu andava? Eu me perguntei naquele dia. O Espírito Santo de Deus me disse que não é necessário entender em que nível você anda, é preciso reconhecer em que nível que você anda. O que vale é estar aos pés de Jesus. Quando nós entendemos que somos mais parecidos com um fariseu do que com uma pecadora, essa é a deixa que o Espírito Santo nos dá para então se parecer com uma pecadora e se lançar aos seus pés. Amém, queridos? Chorando, ela lavou os pés de Jesus, secou com seus cabelos, beijou-os e com o perfume ungiu os pés de Jesus. Isso tudo estava acontecendo naquele jantar enquanto Jesus e o fariseu provavelmente conversavam, né? Os estudos vão dizer que a mesa daquela época era mais baixa que isso, e que provavelmente as pessoas comiam deitadas, escoradas com o braço em algum ambiente. Mas eu tenho para mim que Jesus naquela mesa estava de joelho, com os pés voltados para trás, aonde a mulher tinha o acesso aos seus pés. E essa cena toda estava acontecendo, comendo e conversando, enquanto a mulher lavava os pés de Jesus. E estava tudo certo, estava tudo ok. Mas em certo ponto da reunião, versículo 39, a Bíblia diz assim que Simão, ao ver isso, a Bíblia diz assim, ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. E quem é esta mulher? Uma pecadora. Você acha mesmo, irmão, que Jesus não sabia quem era aquela mulher? Você acha mesmo que Jesus não sabe quem sou eu, querendo me parecer a pecadora? Você acha mesmo que Jesus não sabe quem nós somos? Jesus sempre sabe. A questão aqui é, aonde eu fui confrontado: será que eu sei quem eu realmente sou? Será que o caminhar da minha vida está realmente transparecendo aquilo que eu vivo? A imagem que as pessoas têm de mim verdadeiramente resplandece aquele que eu sou? Não fique triste, querido. Dê um sorriso. Glorifica o teu Deus. Há um lugar onde as respostas vêm. A resposta é simples. Quem sabe que é, preste atenção. A resposta é muito simples. Se eu sou um fariseu ou se eu sou uma pecadora. Ou um pecador, né? Quem sabe que é, está aos pés de Jesus. Quem confessa que é um pecador, está prostrado aos pés de Jesus. E quem não sabe que ainda é, está de pé, apontando para quem está ajoelhado. É isso que diferencia o eu sei do eu não sei. Foi isso que diferenciava naquele momento a vida de Simão e a vida desta mulher pecadora. Porque Simão se considerava justo a ponto de convidar Jesus para sua casa. Mas a mulher não se considerava nem digna de convidar Jesus, quanto mais de estar de pé na presença dele. Então ela se joga aos seus pés, chorando, lava os pés de Jesus, seca com seus cabelos e unge a Jesus. Amém, queridos?
Agora veja bem que Jesus não estava incomodado com aquela situação, porque é eu e você que escolhemos o lugar onde queremos estar. A decisão é nossa, de irmos ou de ficarmos. Pelo texto a gente entende que a janta ocorria normalmente, enquanto Maria, a pecadora, lavava os pés de Jesus. E eles jantaram. Quem que se incomodou com essa... Desculpa. Quem se incomodou com essa situação foi Simão. No livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, está relatado uma história de Jesus na casa de Marta. Lucas 10, 38. Diz assim que, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, tu não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Obrigado, pastor. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta e Maria, duas irmãs que recebem Jesus. A Bíblia diz que é a casa de Marta que recebe Jesus. E coisa boa que é para a gente abrir as portas da nossa casa para Cristo, para que a nossa família seja alcançada, né? Então Marta e Maria tomam duas decisões, cada uma toma uma decisão. Marta, por ser a anfitriã, toma a decisão de servir. Marta, talvez por ser apenas a irmã, toma a decisão de estar aos pés de Jesus. E Jesus... Maria, obrigado, pastor, Deus te abençoe. E Maria toma a decisão de estar aos pés de Jesus. Então quem toma a decisão de continuar o serviço é Marta. Quem toma a decisão de estar aos pés de Jesus é Maria. Quem toma a decisão de se lançar aos pés de Jesus? Hein? Este é um lugar onde ninguém pode te levar. Não existe nada no mundo que te obrigue a ir até este lugar, senão apenas você mesmo. E veja bem que a cena acontece e que Jesus está ministrando algo para essa família, e ele não está incomodado com essa situação. Ele continua ministrando enquanto Maria está sentada e Marta está servindo. Jesus não tem problema com isso. É nós que nos inquietamos com isso, porque os nossos olhos estão mais voltados para o nosso irmão do que para Jesus. Então Marta diz assim: Senhor, vem cá, espera aí, não te importa, pô, eu estou trabalhando, ela está sentada, por que tu não manda ela? E Jesus diz: por que tu não vem ficar com ela? Por que tu não toma o lugar dela? Perceba que o texto diz assim, ó, o Senhor responde: Marta, Marta. E eu tenho para mim que Marta estava tão ocupada naquele momento que quando Jesus chamou ela, ela não ouviu. E ele deve dizer: Marta, ei, Marta, ô Marta. Porque as distrações da nossa vida têm sido a causa que mais tem nos roubado da nossa verdadeira essência. Talvez eu não seja um cristão tão velho assim, né? Eu sou um pouquinho velho, né? Eu estou na casa dos 40. Mas de cristianismo eu não tenho tanto tempo assim. Mas eu ouço histórias da minha mãe, principalmente, do meu irmão que aguarda a glória já do nosso Senhor Jesus. E nesses tempos atrás, há 15, 20 anos atrás, era muito comum se ouvir a história de homens e mulheres que haviam caído no Evangelho. Esta era a frase que se usava: você viu um fulano? Caiu. E esse cair era não vir mais à igreja, era se afastar de tudo que envolvia Deus. Essa era a estratégia do diabo para um tempo determinado. Só que não funcionava mais, porque um crente caído, Deus levanta. Amém. A oração tem poder, a oração dos irmãos tem poder para abrir as cadeias.
Quando Pedro estava aprisionado, a oração que estava sendo feita lá abriu as cadeias da onde Pedro estava. Quanto mais não irá levantar a vida de um irmão que está caído. Então a estratégia de Satanás era derrubar o cristão, mas isso serviu só para um tempo. O nosso tempo hoje é a distração. O nosso problema hoje é que nós estamos distraídos dentro da casa do Senhor. Então continuamos a praticar o serviço, mas não percebemos que já deixamos de adorar o Senhor faz tempo. Com o passar do tempo, o nosso serviço se torna mais importante que a nossa adoração. E isso tem afastado o nosso coração do verdadeiro propósito, que é permanecer nele. Então a distração tem sido a estratégia de Satanás para esses dias, porque você continua na igreja, você se veste como um cristão, você faz coisas de cristão, mas você não está mais aos pés de Jesus. E esse cara sou eu, não sou Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. A palavra me confronta essa semana, essa noite, a palavra de Deus confronta a mim. Que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Então Jesus olha para Marta e diz a seguinte frase: Marta, Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Eu sempre entendi que não lhe será tirado o que ela estava aprendendo com Jesus. E também pode, a gente tem essa liberdade de entender isso, de interpretar isso. Mas essa tarde eu entendi que Jesus está dizendo assim, o que Maria escolheu fazer, eu vou deixar. Ou seja, se ela escolheu estar aqui, não vou tirar ela daqui. É como se assim, ela não será tirada desse lugar. Se eu escolhi estar aos pés de Jesus, da mesma forma que ninguém pode me conduzir, ninguém pode me tirar. Porque aquele que vem a mim, daqueles que o Pai me deu, nenhum vai ser lançado fora. Amém, queridos? João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum será lançado fora. Bom, mas ao ver isso, voltando ao texto de Simão, então, Lucas 7,36. Ao ver isso, Simão começou então a julgar aquela cena em seu coração. E dura coisa é para nós nos tornarmos uma pessoa que julga o outro. Marcos 4,24, Jesus diz assim: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a mesma medida que vocês medirem, medirão a vós, e ainda será acrescentado mais uma parte. Então Simão olha para aquela cena e diz assim em seu coração: se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher está tocando nele. Nesse momento Jesus conta uma espécie de parábola, se a gente pode chamar assim, o texto não define isso. Jesus conta uma espécie de parábola e diz para Simão assim: Simão, certo credor, esse é versículo 41, 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 e o outro 50, nenhum dos dois tinha com o que pagar. Quem tinha com o que pagar? Nenhum dos dois tinha com o que pagar, irmãos. Por isso, perdoa a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão responde: supõe que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus olha para ele e diz: tu julgaste bem. Porque Simão julgou segundo o coração dele, segundo as coisas naturais. Quem vai perdoar? Quem vai amar mais? O que perdoou mais? Mas se nenhum dos dois tinha condições de pagar a dívida. Essa dívida, irmãos, é a que Jesus pagou por mim e por você. Nenhum de nós aqui neste lugar ou em qualquer outra congregação tinha como pagar a nossa dívida, porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Amém, queridos? Não havia valor que nós pudéssemos dar em favor de nossas vidas, mas Ele pagou esse preço com o sangue vertido na cruz. Louvado seja o teu nome, Jesus. Não importa o tamanho da dívida, 50, 500, não importa o tamanho da dívida.
Nenhum dos dois tinha como pagar. Mas a resposta de Simão foi segundo ele acreditava. Suponho eu, disse Simão, suponho eu, ou tenho para mim, que vai amar mais aquele que devia mais. Só que Jesus olha para a mulher e relata a Simão dizendo assim: vês tu esta mulher? Versículo 44. Vês tu esta mulher? Entrei em casa, em sua casa, mas você não me deu água para beber, água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas, os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Ou seja, a Bíblia relata que Simão, por ser um fariseu, tinha como modo de costume, era um costume da época, cada vez que alguém chegasse à sua casa, por causa das várias caminhadas, do excesso de estrada em que eles passavam, alguém o receber com água para lavar os seus pés, alguém com saudação de ósculo santo, alguém o esperava com óleo para ungir a sua cabeça. Mas veja bem que Simão andava tão distraído, ou era tão irrelevante para ele a presença de Jesus, que em nenhum momento ele ofereceu isso. Ao contrário da mulher que, se denominando uma pecadora, lançou-se aos pés de Jesus e, sem ter água, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, beijou os pés de Jesus e ungiu com o perfume. A Bíblia diz que, por tudo isso, eu te asseguro, disse Jesus, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Andamos distraídos e acabamos não fazendo mais o que era de costume fazer. Então, quando percebemos que alguém está fazendo, começamos a questionar. Então, o nosso problema nem é o que está sendo feito, mas quem está fazendo. Sempre que nós desviamos o nosso olhar de Jesus, nós começamos a contemplar o nosso irmão. E é nesse momento que nós começamos a questionar o que ele está fazendo. Lembra que sempre que Jesus curava alguém, ou perdoava o pecado de alguém das seitas religiosas dizia assim: mas hoje é sábado. Não era lícito fazer isso no sábado. Eles nunca atentavam para a cura em si, mas sim por quê e para quem ou quando foi feito. Quando os nossos olhos estão desviados do verdadeiro foco, que é permanecer nele, irmãos, a nossa alma sempre vai falar mais alto do que a gente. E escute, nós sempre estaremos sendo um fariseu, ou quem sabe um saduceu, ou um mestre da lei, conhecedor das Escrituras, mas não praticante do relacionamento. O problema é que, para Simão, o problema não era ele não ter feito. O problema de Simão era que quem estava fazendo era uma pecadora. Então Simão se justificava dizendo que a mulher era uma pecadora. A mulher aos pés de Jesus reconhecia que era, e foi justificada. Não tente se justificar. Procure estar aos pés de Jesus. Procure estar aos pés daquele que justifica. Esteja ao pé da cruz e mantenha os olhos em Jesus. Hebreus 12:2, como eu recitei no início, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, a cruz é o lugar onde devemos estar. Se queremos ser transformados pelo seu amor, esse é o nosso lugar, ao pé da cruz.
É ao pé da cruz que vamos receber a verdadeira mensagem de Cristo. E a verdadeira mensagem de Cristo é: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Evangelho segundo escreveu João. Perdão, queridos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, 51. Capítulo 9, versículo 51, a Bíblia diz que, aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para salvar, para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Irmãos, a Bíblia não relata muito sobre a vida de Tiago, né? Mas sobre João, um homem foi intitulado como o apóstolo do amor. E que amor é esse? Que ao receber um não, tinha tamanha fé a ponto de dizer: vamos orar para descer fogo do céu e consumir esses caras. Não, porque aí é com nós mesmo. Lembra que eu falei que a minha esposa recitou algo sobre Samaria? É porque lá em João 4 era necessário passar por Samaria, mas aqui não era necessário. A Bíblia diz que a imagem de Jesus, o seu rosto, refletia uma mensagem. E a mensagem dele era: eu estou indo a Jerusalém, onde eu serei crucificado. E o povo de Samaria olhou para ele e disse: não, aqui não vai ficar, porque eu quero uma vida mais light, cruz. Amém, queridos? O termo de assunção se refere aos acontecimentos que Jesus passaria: sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. A Bíblia diz que manifestou no rosto de Jesus o firme propósito de ir para Jerusalém. Isto quer dizer que Jesus estava decidido, seguia firme em direção à cruz. Então Jesus envia os mensageiros à sua frente, Tiago e João. Os dois tentam organizar uma parada, mas não são bem recebidos. Então o mensageiro lança uma proposta para Jesus: vamos orar? Vamos fazer descer fogo do céu e consumir essa gente? Que amor é esse, irmãos, que não exerce misericórdia? O que João havia aprendido com Jesus até então? Essa pergunta eu fiz para mim hoje. O que eu tenho aprendido com Jesus, com os meus irmãos que, junto com o meu pastor, nos discipulam, né? Agora toda terça-feira. O que nós temos aprendido um com os outros? Porque se os caras que andavam com Jesus não conseguiam entender essas coisas, o que tem sobrado para nós? O que sobra para nós é simplesmente o fato de manter os nossos olhos fitos em Jesus. Amém, queridos? Agora sim, queridos, se a gente ler o Evangelho de João, capítulo 19, no verso 25, a Bíblia vai dizer que se cumpriu aquilo que Jesus tinha estampado em seu rosto. Ele ia em direção a Jerusalém com crucificação estampada em seu rosto. E no capítulo de João 19, verso 25, a Bíblia diz que perto da cruz de Jesus, Jesus havia sido crucificado. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena.
Jesus viu a sua mãe, preste atenção. Quem está aos pés da cruz aqui? Jesus está te vendo. Sempre que você estiver ao pé da cruz, Ele está te vendo. A Bíblia diz que quando Jesus viu sua mãe, e ali perto dela, o discípulo a quem Ele amava. Sabe como que Jesus ministrou o coração desse discípulo que queria queimar os outros? Ele fez com que João andasse lado a lado com ele e não tirasse os olhos dele. É provável que João tenha percorrido todo o caminho vendo a crucificação de Jesus. E no texto do capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus olha para baixo e quem estava ali? João. Aonde é um lugar que eu transformo a ira em misericórdia? Ao pé da cruz. O mesmo João que antes queria fazer descer fogo do céu e consumir os samaritanos, está agora prestes a receber uma nova missão, porque naquela missão, eu não vou dizer que ele tenha falhado, porque a Bíblia não diz isso, mas para essa missão agora, já não cabe mais um coração rancoroso, já não serve mais um olhar sem misericórdia. Então Jesus, foi necessário João presenciar todo o trajeto em que Jesus fez até o Calvário, para que João entendesse o real significado do amor, que é o de dar a sua vida pelos seus amigos. E ao final do percurso, o que esperava Jesus era a crucificação. E ali estava João, ao pé da cruz. E é só ao pé da cruz que nós aprendemos o que é misericórdia. Aprendemos ao pé da cruz o que é amor. A Bíblia diz: vendo Jesus, que ali estava sua mãe, e junto dela o discípulo amado. A revelação tão forte nesse texto, irmãos, que estremeceu a minha carne. Eu me lancei aos prantos, eu choro quando eu entendo essas coisas, eu glorifico a Deus e pergunto assim: tem certeza que tu confia essas coisas com um cara que nem eu? Então Jesus está diante a um homem que não exercia amor, mas está diante de um homem que está prestes a ser chamado por tantas gerações como o discípulo a quem Jesus mais amava. Amém, queridos? Então entenda que se você está aos pés de Jesus, Jesus está vendo. A Bíblia sempre relata histórias sobre mulheres, e alguns estudiosos dizem que neste momento você pode pegar a interpretação de uma mulher e compará-la à igreja. E a mensagem que a gente encontra aqui é, se a gente fosse fazer essa analogia, versículo 26: quando Jesus viu ao pé da cruz a sua igreja, quando Jesus viu ao pé da cruz a sua igreja, ele olhou para o discípulo João e disse: agora sim, tu estás transformado no discípulo a quem eu mais amo. Conjectura, Jesus nunca disse isso, ele se denominava. Então Jesus diz assim, disse ao discípulo a quem ele amava: aí está o seu filho. Jesus disse à mulher, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Essa era a missão que João recebeu a partir de agora, uma nova missão, o de continuar o cuidado com a mãe do nosso Senhor. Mas a interpretação aqui é muito mais forte do que isso, queridos, porque uma vez a igreja foi dada a um homem chamado Pedro. Jesus diz: e tu é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E eu entendo algo muito forte aqui, que dos relatos que a Bíblia nos conta, Pedro era um dos únicos, se não o único, casado. É por isso que a instituição família tem sido tão atacada nesses dias, porque a base da igreja foi lançada nas mãos de um homem que era casado, mas os cuidados da igreja
só são dados a um homem que sabe o que é amor. A um homem que foi forjado no caminho da cruz do Calvário, até a crucificação. A um homem que sempre que necessário está aos pés da cruz, exercendo misericórdia, exercendo o amor. A igreja só é dada a um homem que entendeu o que é o verdadeiro amor de Jesus, que é dar a sua vida pelos seus amigos. Amém, queridos? Se coloca de pé para a gente entender que está terminando, que nem diz meu amado pastor. Se você está aos pés de Jesus, Jesus está te vendo. Entenda, querido, eu gostaria que você saísse daqui essa noite com essa mensagem no seu coração. Não importa o tamanho da dívida que você acha que tem, Ele perdoa. Não importa o tamanho da decepção que você teve, Ele cura. Não importa o tamanho da frustração que há no teu coração, Jesus tem algo novo para cada um de nós. Jesus tem uma missão e Ele conta comigo, Ele conta contigo, desde que nós estejamos ao pé da cruz, aos pés dele, desde que nós estejamos derramando nossas lágrimas, porque essa é a única maneira que eu entendo de esvaziar de mim mesmo, é chegar diante dele e contar toda a minha aflição, toda a minha angústia, chorar como uma criança, e depois de estar vazio, ser enchido por ele. Amém, queridos? Uma pecadora aos pés de Jesus, deu tudo que ela tinha. Talvez todo o seu dinheiro ela investiu para comprar esse vaso. Toda a sua lágrima, eu tenho certeza que sim, porque para lavar 2 pés naquela época não deve ter sido fácil. Mas mais do que isso, ela entregou a Jesus tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha nem era tanto assim. Às vezes tudo o que a gente tem nem é tão caro. Às vezes tudo que a gente tem é só um coração contrito e quebrantado. Mas a este não desprezará o Senhor.